Olá, amantes por livros e também filmes, né? Agora que eu, Kleber, estou aparecendo também para vocês, vamos começar a falar sobre cinema, né? E é essencial aí a gente começar logo essa série com o pé direito e vamos falar sobre Star Wars. Segue a vinheta. Bom, como eu disse, começaremos a falar sobre Star Wars, né? Essa exologia criada por George Lucas na década de 70 e que hoje é o ícone da cultura pop, né? Todo mundo aí que adora cinema e ficção científica adora Star Wars, é praticamente obrigatório a gente fazer essas coisas, tá? Bom, pra gente começar a falar um pouco, né? O filme da década de 70, né? Mais exatamente em 1977, o episódio 4, ele vai sofrer vários problemas para ser filmado, né? Inclusive para que tenha o orçamento, né? Para conseguir o orçamento tão essencial para que todo mundo possa filmar, né? Fazer o nosso cinema, nossos filmezinhos que nós curtimos tanto. Bom, para início de conversa, várias produtoras renegaram o filme, né? Como a Warner, por exemplo, não aceitou filmar, disse que a história é muito mirabolante, né? Beirava até o ridículo. Só com a Fox, né, que eles conseguiram um investimento. Isso porque o pessoal do setor criativo da distribuidora, né, da produtora, disse que tinha um potencial ali. E mesmo assim a Fox forneceu 8 milhões para que George Lucas fizesse todo o filme. E é interessante vocês perceberem uma coisa aqui que é um detalhe incrível. Quando ele firmou o contrato com a Fox, esse contrato, os caras estavam tão desacreditados do filme que deram total, né, total direito sobre a sequência e também ainda sobre o merchandising de todos os produtos que ficariam licenciados para o George Lucas. Então, para você ver o nível as pessoas não acreditavam naquela história, né? Então, o George, ele começou a fazer esse filme, né? Teve uma arte conceitual muito bela feita pelo John Barry, que basicamente construiu o que nós hoje conhecemos de Star Wars, né? E ele vai receber esses 8 milhões. Como na época o cinema de ficção científica estava bastante em baixa, várias empresas de efeitos especiais estavam falidas. Não é à toa que George ele teve vários problemas para conseguir uma empresa que pudesse fazer os efeitos do filme. Não é à toa que ele vai criar a ILM, a Industrial Light and Magic, que vai ser o que hoje, né, revolucionou na época e até hoje revoluciona o que nós temos aí de conceitos de ficção científica e de efeitos especiais para todo o cinema. Então é bem legal a gente ter toda essa questão aí, tá? Quando ele recebeu esses 8 milhões, né, estourou basicamente o orçamento e ele teve que correr atrás, né? Não é à toa que com a ajuda de alguns amigos ele conseguiu lançar uma graphic novel que era exatamente mostrando o mundo de Star Wars. As 500 mil cópias iniciais foram vendidas, né? Então foi um estouro aí e muitas pessoas estavam ansiosas para ver o lançamento. Foi basicamente 6 meses antes que eles lançaram essa graphic novel e todo mundo ficou doido pelo filme, né? Não é à toa que quando ele estreou, pagou logo nas primeiras exibições, pagou os 8 milhões iniciais e daí então só foi crescer. Com o dinheiro que o Lucas ganhou, né, já que ele tinha praticamente o direito inteiro sobre o filme, o dinheiro ele fez, né, instituiu sua própria produtora, a Lucasfilm, que vai fazer toda a produção dos filmes subsequentes, tá? Bem interessante a gente colocar. Bom, para quem não sabe, né, que eu acho que é bem difícil alguém não saber essa história, o enredo de Star Wars vai começar quando o Império, né, que vai administrar uma galáxia aí, que é uma galáxia fictícia, quando esse Império ele vai começar a querer comandar tudo e tirar a República, né, a República de toda a administração. Não é à toa que nesse caminho dessa construção nós vamos acompanhar a saga aí de Anakin Skywalker, que vai se tornar um cara, né, do mal aí, que é o famoso Darth Vader. E na trilogia, né, inicial, que seria o episódio 4, 5 e 6, nós acompanhamos a história de Luke, né, que vai ser um dos principais representantes
da República aí, né, dos rebeldes que vão tentar dar fim ao Império, né? Então é uma história muito bem construída, né? Todos os filmes fizeram sucesso e o primeiro ele teve 10 indicações para o Oscar, ganhando praticamente todos, inclusive aí, né? Melhor diretor. Muito interessante também, tá? Muito bacana. Pra gente ter ali só algumas coisinhas mais legais, né? O enredo também envolve a briga entre o bem e o mal, na verdade entre a Ordem Jedi, que é pessoas que têm um controle sobre a força, né? A força é uma espécie de poder que emana de todos nós, só que os Jedi eles têm a capacidade de controlá-la, né? Colocando aí, por exemplo, controle da mente, né? Várias coisas que tem pra gente deve ser ridículo, tal, não, mas tem todo um fundamento na história. E contrário aos Jedi, nós temos o Sith, que é exatamente os Jedi do mal, né? Que é aí do qual Darth Vader faz parte. Então uma história muito legal, muito bem construída, né? Muito, muito, muito boa mesmo. Só para vocês terem uma noção, os 6 filmes inteiros, né? Foi tentado, né, inicialmente por George Lucas para conseguir o dinheiro, só que ele só conseguiu os 3 primeiros, que seriam o episódio 4, o 5 e o 6. E até os atores, né, meio que alguns atores achavam a história ridícula, né, meio mirabolante, né? Claro que tenho certeza que eles se arrependeram depois do enorme sucesso. Os 3 primeiros filmes foram feitos, né, no intervalo de 3 anos cada, então 77, 80 e 83. E depois a gente retorna ao episódio 1, 2 e 3, né, jamais aí atualmente, tá? Então todos esses 6 filmes dão aproximadamente 14 horas e a galera aí a semana passada de Rio de Janeiro e São Paulo tiveram a sorte de acompanhar a sequência de forma cronológica todos os dias assim sucessivos, tá? Então muito, muito bem bacana mesmo, tá? Então acho que é bem legal vocês entenderem. Bom, vou mostrar aqui um pouco da coleção, tá? Os filmes que eu tenho estão todos no computador, tá? Baixei, infelizmente nunca achei para comprar os episódios completinhos em DVD, assim que tiver a gente tira uma foto e mostra, mas eu vou mostrar aqui uma coleção que nós temos sobre Star Wars. O primeiro ele é uma espécie de spin-off que vai usar algum dos personagens de Star Wars, né? O que eu tenho aqui é o estranho caso do Yoda de origami, tá? Que é muito bem interessante. Ele se inspirou nesse cara para fazer uma história adolescente, né? O Yoda, que é o maior mestre Jedi de todos os tempos, ele vai se inspirar para que a gente tenha toda essa história que é bem divertida, né? Que o Yoda dele prevê o futuro. Então é uma parada bem louca mesmo, bem legal. Recentemente, a editora Planeta de Agostini lançaram as comics, né, do Star Wars. Ela vai lançar aí semanalmente, a cada 15 dias, não lembro. Ela vai pegar todas as comics já lançadas aí, tá? Inclusive pela Marvel, que é o exemplo dessa aqui, tá? Bem legal, uma qualidade impecável, muito boa, tá? E o principal de tudo, todas elas vêm com capa dura, ok? E por fim, meu xodó, meu PB, que é o livro lançado pela Dark Side do Brasil, né? Que é a trilogia do Star Wars, né? Eles lançaram aí os 3 primeiros livros do Star Wars, né? As 3 primeiras histórias, que é a Nova Esperança, episódio 4, o Império Contra-Ataca, que é o episódio 5, e o Retorno de Jedi, no episódio 6 e o último aí. Tá? Também interessante que eles vão fazer essas publicações, né? Acredito que também eles irão publicar os outros livros, né? Os outros 3 que daria origem, né? Os 3 primeiros episódios do livro. E vocês estão vendo aqui, né, que eu estou na frente, um cartaz que vem com aquela comics, que é bem interessante também, que é mostrando toda a cronologia de Star Wars, toda a história, né? Todo o que aconteceu até nos encaminharmos aos últimos episódios. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira sessão de cinema do nosso canal. E lembrem de assinar aqui embaixo, botar seus comentários e visitar nossas redes sociais. Só para finalizar mesmo, tem o meu Instagram pessoal, que é o Loucos por Filmes, que vocês podem acessar, lá tem as resenhas de vários filmes, tá? Então, até a próxima.